Você acordou hoje, mas tem certeza de que ainda é humano? Quantas vezes você já se olhou no espelho e não reconheceu o que via? Talvez a metamorfose não seja um pesadelo. Talvez seja a revelação. Kafka não escreveu sobre um homem que virou inseto. Ele escreveu sobre você. Todo trabalhador moderno é Gregor Samsa. Produtivo, descartável, esquecido. A verdadeira metamorfose não acontece no corpo, mas na alma, quando ela apodrece em silêncio. O sistema não te mata, apenas te transforma em algo que deixa de sonhar. A rotina é o casulo mais mortal que existe. Quando a culpa te paralisa e o medo te engole, você já deixou de ser humano. A pergunta não é por que Gregor virou inseto, mas por que você ainda não virou? Gregor Samsa acorda e percebe que se tornou um inseto monstruoso. Mas o que é essa criatura, se não o reflexo mais honesto do homem moderno? Um ser esmagado pela rotina, pela culpa, pelo dever, pela necessidade de agradar um sistema que o usa até o último suspiro e o joga fora quando deixa de servir. Kafka não descreve uma metamorfose biológica, descreve a transformação psicológica e espiritual de todo ser humano que vive sob o peso da obrigação, da culpa e da alienação. Cada célula que muda em Gregor é uma parte da humanidade que morre dentro de nós todos os dias. No momento em que trabalhamos sem propósito, amamos sem presença, vivemos sem alma. A metamorfose é o espelho que reflete a decomposição da consciência em uma sociedade que exige que você funcione, não que você exista. Você é valorizado apenas enquanto é útil, e quando deixa de ser, o amor, o respeito e o valor evaporam. Gregor não acordou um inseto. Ele apenas descobriu o que sempre foi aos olhos do mundo. Kafka antecipou o que o século XXI vive em carne viva, a desumanização silenciosa disfarçada de produtividade. Vivemos conectados, mas isolados, ativos, mas vazios, eficientes, mas sem essência. Você tem um número, um crachá, um perfil digital. Mas quem é você por trás disso? A metamorfose acontece toda vez que você cala sua dor para não perder o emprego. Toda vez que finge estar bem para não parecer fraco. Toda vez que sua alma grita e você responde com um emoji. É isso que Kafka previu. Um mundo onde o homem troca sua humanidade por aceitação social. E no final, o que resta é uma casca. Um corpo que se arrasta, obedece, consome e morre sem jamais ter vivido. Gregor tenta se levantar, tenta continuar a rotina, tenta fingir normalidade. Mas já é tarde. Ele sente vergonha de ser o que se tornou, e essa vergonha o destrói mais do que a própria metamorfose. A vergonha é o chicote invisível da civilização. Você sente culpa por não ser perfeito, por não ser produtivo o suficiente, por não agradar o tempo todo. E, como Gregor vai se escondendo, primeiro do mundo, depois de si mesmo. O homem moderno vive um tipo novo de prisão. A prisão da autoexigência, da comparação, da culpa silenciosa de não ser adequado. Kafka não escreveu sobre monstros. Ele escreveu sobre pessoas sufocadas por expectativas inumanas. A casa de Gregor é uma metáfora do mundo. Um espaço pequeno, sufocante, repleto de papéis que se sobrepõem e devoram uns aos outros. A família que antes dependia dele passa a tratá-lo como fardo. O mesmo acontece hoje, quando a sociedade consome seus talentos e te abandona quando você quebra. O capitalismo emocional transformou cada um de nós em um produto. Nos vendemos em currículos, em redes sociais, em sorrisos forçados. Mas toda vez que você vende uma imagem, uma parte da sua essência morre. Gregor Samsa representa a alma humana esmagada pelo utilitarismo. A sua morte não é um acidente, é o resultado inevitável de um mundo que trocou a empatia pela eficiência. Freud e Jung poderiam dialogar com Kafka por horas. O inseto não é literal, é o inconsciente emergindo à força. É o lado reprimido, o instinto, o medo e o desejo sendo revelados sem filtro. Kafka antecipa a psicologia profunda. Quando negamos nossos impulsos, eles voltam disfarçados de monstros. Quando fingimos ser normais, o inconsciente nos transforma no que realmente somos.
E o mais assustador, a metamorfose de Gregor não é o ponto de ruptura, é a cura. É o momento em que o corpo finalmente expõe a doença da alma. Kafka sabia que o absurdo é a única coisa coerente na vida. A metamorfose é um grito contra a falta de sentido, contra o automatismo da existência. É uma denúncia daquilo que Albert Camus chamaria de absurdo, o choque entre o desejo humano de significado e o silêncio impiedoso do mundo. Mas enquanto Camus diria que devemos imaginar Sísifo feliz, Kafka mostra o oposto. Não há glória no sofrimento sem propósito. Gregor morre sozinho, esquecido, sem redenção. E talvez essa seja a metáfora mais honesta da vida moderna, onde a solidão é mascarada por likes e a desesperança por sorrisos filtrados. O verdadeiro terror de Kafka não é o corpo que muda, mas a consciência que se dissolve. Gregor não entende o que se tornou. Ele tenta racionalizar, justificar, adaptar. Assim como nós, que transformamos a dor em rotina e o desespero em vida normal, você também está se metamorfoseando. Não em um inseto visível, mas em um ser apático, conformado, indiferente. A cada vez que deixa de questionar, a cada vez que se cala diante da injustiça, a cada vez que prefere a ilusão ao desconforto da verdade, sua alma muda de forma e o pior, você nem percebe. Kafka foi o profeta da era digital. Hoje somos milhões de Gregors conectados, trabalhando para máquinas invisíveis, alimentando algoritmos que nos reduzem a dados. Transformamo-nos em insetos digitais, rastejando por telas, buscando aprovação em curtidas e validação em números. A metamorfose está completa, só que agora ela é coletiva. Há uma beleza trágica em Kafka, a de transformar o desespero em arte e a alienação em espelho. Ele não oferece consolo, oferece lucidez, e a lucidez dói. Mas é na dor que nasce o despertar. Gregor Samsa é o mártir da consciência moderna. Morre não porque foi punido, mas porque se tornou consciente demais, e a sociedade não perdoa quem enxerga o que ela tenta esconder. Quando a faxineira remove o corpo de Gregor, tudo volta ao normal. A família sai para passear, aliviada. O mundo segue em frente, mas a pergunta ecoa: quem realmente morreu? Gregor ou a humanidade? Kafka nos obriga a olhar para o que fingimos não ver, a hipocrisia da normalidade, a prisão da rotina, a mentira da felicidade fabricada. E talvez a metamorfose não seja o fim. Talvez seja apenas o começo da libertação. Porque, às vezes, para se tornar humano de novo, é preciso morrer como inseto. Se essa reflexão te atingiu de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa acordar para a própria metamorfose e se inscreva no canal para mergulhar ainda mais fundo nesse abismo da consciência. Comente abaixo: qual parte de você está morrendo para agradar o mundo? E qual parte está tentando nascer? A metamorfose começa agora, e o próximo a despertar é você.